Eu estou então aqui com esse telescópio refletor com um espelho de 114 milímetros de diâmetro. E o que eu vou fazer? Eu vou desmontar, eu vou tirar esse espelho com a célula e vou deixar ele a céu aberto logo mais à noite. E a ideia é captar, registrar a imagem da Lua, né, no espelho, para ver como que é essa imagem e comparar com a imagem que eu obtive no ChatGPT, com a experiência que eu fiz no vídeo anterior. Então, acompanhe aí. Então, pessoal, está aqui o espelho de 114 milímetros, desmontado, né? Está em cima dessa mesinha, e logo mais à noite eu vou pegar esse espelho em cima dessa mesinha e vou colocar a céu aberto ali para tentar captar a imagem da Lua, né, nesse espelho esférico, para ver o efeito, né? Então a ideia é comparar com a imagem lá que o ChatGPT forneceu, né? Só que o ChatGPT eu pedi num espelho de 200 milímetros de diâmetro, né? Esse aqui é 114, que é um telescópio newtoniano que eu tenho aqui em casa. Então ele é quase metade do que eu coloquei no ChatGPT. No ChatGPT vocês viram que a superfície da Lua ocupou quase inteiramente a área do espelho, né? O diâmetro de 200 milímetros, que é totalmente equivocado. Então tá aqui, pessoal, o espelho primário de 114 milímetros em cima de uma mesinha. Eu coloquei um calço embaixo para dar um ângulo, para facilitar a observação, tá? Então nós estamos no período da noite, a luz está acesa. E agora eu vou apontar para o céu para mostrar a Lua. Olha a Lua lá. Agora eu vou deslocar, vou descer a câmera para ir na direção do espelho primário. Olha a Lua lá, refletida no espelho primário. Tá vendo? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção é o tamanho do disco da Lua em comparação com o diâmetro do espelho primário, que nesse caso aqui é 114 milímetros, que é um newtoniano que eu tenho aqui em casa. Então compara o tamanho da Lua, e a Lua é o maior astro observável no céu profundo. Então, todos os outros planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, todos vão ser bem menores que a Lua. Então, quando refletidos nesse espelho primário de 114, eles vão aparecer menores ainda, né? O que torna mais irrelevante ainda o aspecto do espelho parabólico, né? Então passa a ter menos importância ainda a necessidade do espelho ser parabólico para ter um ganho na qualidade da imagem. Porque uma vez que esses astros eles aparecem pequenos no espelho primário, e aí eles estão geralmente na região central do espelho, significa que eles não vão sofrer o efeito da aberração esférica. Concordam comigo? Então, é isso, pessoal. E no vídeo anterior, né, a experiência que eu fiz no ChatGPT, eu usei um espelho de 200 milímetros, que é quase o dobro desse daqui. Então vai ser menor ainda
o efeito da aberração esférica, né? Porque quanto maior o espelho, né, menos efeito vai ter da aberração esférica, porque porque a aberração está concentrada na borda, né, na periferia do espelho. Então, e olha que curioso, quando eu afasto a câmera do espelho, o disco da Lua, o diâmetro vai aumentando um pouquinho mais. Ó. Quando eu aproximo, estou aproximando, ele vai diminuindo. Né? Então você veja que o tamanho do objeto observado depende da distância do olho do observador com relação ao espelho. Então, pessoal, é isso. Agora, eu quero tecer algumas considerações sobre a dilatação térmica dos espelhos dos telescópios domésticos. Né? Por que isso? No nível que a gente está fazendo análise comparativa entre o perfil esférico e o perfil parabólico dos espelhos, eu vi que dá para a gente se aprofundar nessa análise. Então, a grande maioria dos espelhos dos telescópios domésticos é feito com vidro pirex. Né? O vidro pirex ele tem uma estabilidade térmica muito grande. Então, ele é o material, por enquanto, mais adequado, né? Principalmente levando em conta o custo-benefício, né? Para a fabricação de espelhos para telescópios. Então, comparando com vidro comum, a dilatação térmica do vidro pirex, né? Ele é 3 vezes menor. Então veja que ele é um material extremamente estável em termos de aguentar a diferença de temperatura. Aí, qual foi o meu ponto de partida? Né? Considerar a dilatação volumétrica. Então, no ensino médio, né, no antigo colegial, a gente aprendeu isso, né, como calcular a dilatação térmica dos diversos materiais. Aí a gente tem os fatores envolvidos, né, que é a própria medida do material, a diferença de temperatura e o coeficiente de dilatação térmica. Então veja você aqui, ó, que o coeficiente de dilatação térmica linear do pirex é 3 vezes 10 a menos 6, né, a cada grau Celsius de diferença. Né? Então, esse coeficiente ele é 3 vezes menor do que o vidro comum. Então, ele é 3 vezes mais estável do que o vidro comum. E aí a gente vai usar a dilatação volumétrica, ou seja, o espelho como um todo vai se dilatar. Tá? E aí a gente aprendeu lá no ensino médio, né, que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear. O coeficiente de dilatação térmica linear é o que normalmente a gente acha tabelado em tudo quanto é material didático, em tudo quanto é tabela e na internet. Então a gente, para fazer o cálculo da dilatação volumétrica, a gente tem que multiplicar por 3. Tá? Se fosse superficial, seria por 2. E aí eu vou considerar uma situação hipotética onde a variação de temperatura ele vai ser de 5 graus até 35 graus Celsius. Eu vou considerar uma situação extrema, tá? E depois a gente faz mais algumas considerações. O normal
seria assim, né? O cara a empresa que fabrica o espelho, né? Ele fabricar num ambiente de temperatura controlada. Mas eu vou partir de uma situação extrema. Supor que a fábrica, o cara que fabrica o espelho está fazendo lá e está chegando numa medida final num ambiente de 5 graus Celsius. Ou seja, pode ser que ele esteja fabricando isso num país frio, no inverno, né? Não tem controle de temperatura, aí ele está a 5 graus. Tá? Aí, depois que o telescópio tá pronto, ele é vendido e de repente vai para um local, ou então no próprio país dele, né? A temperatura, quando vai para o verão, ele vai para um extremo de 35 graus. Então, esse gap, esse intervalo de temperatura, vai ser de 30 graus. Então, usando a fórmula da dilatação volumétrica, né, ΔV, que é a variação de volume, vai ser o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes o ΔT. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o alfa. Então, o alfa, que é o linear, a gente viu que é 3 vezes 10 a menos 6, então multiplica por 3 vai dar 9 vezes 10 a menos 6. O volume do espelho primário, eu já obtive aqui, das 579.167 milímetros cúbicos, mais ou menos. Então, num calor de 35 graus, o ΔT vai de 5 até 35 graus. Então, o ΔT vai ser 30 graus. Então, a dilatação volumétrica, calculando aqui, vai dar, no final, ele vai chegar em 156,375 milímetros cúbicos. Então, ele vai, o volume dele vai crescer nessa medida. Então, agora eu vou adicionar o delta, né, no volume inicial, porque ele dilatou. Então, fazendo essa soma aqui, a gente chega em 579.323,5, mais ou menos. Né? Fazendo a divisão entre esse novo volume e o volume anterior, volume original, a gente vai ter o fator de escala, né? A gente faz esse quociente, vai ter o fator de escala. Então, o novo espelho, ele vai ficar esse tanto aqui maior, 1,00027. E essa vai ser a dilatação volumétrica. Então, você veja que é bem pouquinho. Então, veja você a grande estabilidade que tem o vidro Pirex. Só que é o seguinte, eu estou usando um programa aqui que é o AutoCAD, né? E aquele fator lá de 1,00027, eu não posso usar ele direto no desenho, né? Para obter o novo espelho dilatado, porque vai dar tudo errado. Tá? Porque se eu fizer isso, ele vai considerar que eu tenho que pegar 1,00027 e aplicar nas 3 direções, em x, y e z, no comprimento, na largura e na profundidade. E na verdade não é isso que eu quero. O que eu quero é o global. Então 1,00027 tem que ser o global, o final. Se eu fizer isso direto lá, eu vou obter um valor errado. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui eu fiz aqui anteriormente, previamente, e aí deu errado. Aí eu deduzi o seguinte: eu tenho que pegar esse 0,00, depois da vírgula aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que dividir por 3, porque são 3 direções. Tá? Então, dividindo o 0,00027 por 3 vai dar 0,00009. São 4 zeros depois da vírgula aqui, ó. Então,
dividindo por 3, então o fator correto para eu aplicar no desenho é 1,00009. Isso aqui é só para ver o processo que eu usei aqui, tá? Estou detalhando o processo que eu usei aqui. E aí, né, eu tinha feito esse desenho do espelho aqui, né? Espelho parabólico aqui, né? A gente pode até considerar como a diferença é tão pequena que a gente pode né, considerar que o esférico vai ser mais ou menos nessa mesma ordem de grandeza, né? Os cálculos. Então, aí eu gerei uma cópia. Esse verde é o original, tá? Aí eu criei uma cópia, né? Joguei aqui para trás, tá? Pintei ele de amarelo para diferenciar. E aqui eu apliquei a dilatação. Então, aqui eu apliquei aquele 1,00009, aquele fator de escala aqui. Então, esse daqui é o dilatado, tá? Que exatamente eu obtive o valor do volume aqui, né, no programa, e realmente bateu com o cálculo que a gente fez, tá? Bem, aí prosseguindo, eu gerei as vistas. Eu gerei uma vista de perfil, né, de lado desse espelho, tá, do original. Então o original ele é diâmetro de 200 com uma espessura de 20 milímetros, tá? Eu chutei aqui, eu não sei nem quanto é a espessura do espelho primário dos telescópios aí, mas isso pouco importa. Eu coloquei 20, tá? Aí após a dilatação ele ficou com essas medidas aqui, ó. Então veja que na espessura ele cresceu 20,002 e no diâmetro ele cresceu 200,018. Veja que no diâmetro, ó, já é uma coisa meio importante, tá vendo? Apesar do Pirex ser extremamente estável, esse 0,18 aqui, esse 0,018, ele é uma coisa importante se a gente considerar o nível de precisão que a gente está fazendo análise, comparando o espelho parabólico com o esférico, né? Então veja, 0,018 é o que? São 18 milésimos, quase 2 centésimos está sendo no diâmetro. Então o 2 centésimos é praticamente aquela medida do primeiro vídeo que eu fiz, que é aquele deslocamento, aquele gap que teve entre o espelho esférico e o parabólico, né, no ponto de maior deslocamento. Então, você veja aqui, e outra coisa, né, pessoal, eu fiz uma conta aqui que está aqui do lado direito. Se a gente fizer um deslocamento 3D de cada ponto da parábola, do paraboloide, né, no ambiente 3D, a gente usando o teorema de Pitágoras, eu fiz o seguinte, é um raciocínio assim básico, tá? Esse 0,018 aqui eu dividi por 2, por quê? Porque eu considerei que cada ponto vai assim, metade para cima e metade para baixo, para ser uniforme, entendeu? Então eu dividi, deu 0,009, tá? Então, aí o deslocamento é 0,009 para cima e 0,009 para baixo, né? Só que aí eu tenho que, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que pegar e elevar ao quadrado, tá? Aí, depois que eu elevo ao quadrado, eu multiplico por 2, porque aí eu tenho a direção para baixo e para cima, tá? E aí, aqui, ó, que seria como se fosse xy, tá? E na profundidade, ó, o deslocamento é 0,002, tá? E aí eu dividi por 2 também para que seja nas duas direções, tá? Para um lado e para o outro. Então eu usei 0,001. E aí eu elevo ao quadrado, tá? Então, daí somando e tirando a raiz quadrada, seguindo o teorema de Pitágoras, né, eu cheguei num deslocamento 3D de 0,0128. Então, está indo já na casa do centésimo aqui, tá? Então, é um deslocamento. Então, o que acontece?
no rigor da geometria e da matemática, né, essa mera dilatação térmica volumétrica, praticamente ele já matou o perfil parabólico. Ele passa a não ser mais uma parábola. Concordam comigo? Né? Então, isso é numa situação extrema, indo de 5 graus a 35 graus. Mas voltando para o começo lá, se a gente considerar que o cara fez a 20 graus, ele fez esse espelho numa sala com temperatura controlada, por exemplo, 20 graus, certo? Aí o que acontece? Quando ele vai para um calor de 35 ou até 40 graus, né, ele vai ter um ΔT de 15 ou de 20. Tá? Então, é a mesma coisa. Ele vai perder o perfil parabólico. No rigor da geometria e da matemática, ele vai perder o perfil parabólico. Certo? Agora, o quanto isso vai interferir na qualidade da imagem? Essa que é a minha questão, entendeu? Esse que é o meu ponto principal, a qualidade da imagem, que é isso que interessa para quem tem um telescópio, certo? E aí, quando ele vai também, na situação inversa, ele vai para um lugar muito frio, né? Ele fabricou numa sala com 20 graus e foi, por exemplo, para o inverno de 5 graus ou 0 graus, ou até temperatura negativa, né? Então vai dar um gap aí de 15, 20 graus também, né? Então, mesma coisa, ele vai contrair, em vez de dilatar, vai contrair, mas vai perder o perfil parabólico também, mesma coisa. Né? Então, é essa situação. Então, é só uma coisa que me veio na minha cabeça que vocês devem estar achando que eu sou um cientista maluco, né? Mas isso é um fato, né? O nível de precisão que a gente está fazendo essa análise é por causa do nível de precisão que foi requerido por causa daquilo que eu vi lá, que eu descobri lá, que é fazer um desenho lá com uma razoável precisão do perfil esférico e do perfil parabólico. Né? Então, isso caiu na casa dos centésimos. Na dilatação térmica aqui, já praticamente está caindo na casa dos centésimos também. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar, e eu acho que a gente acaba por aqui. Eu acho que não vai ter mais um quarto vídeo sobre isso. Abraço a todos.